Gagueira transitória em crianças. Aquela gagueira normal da infância. Será que existe? Será que tem a possibilidade de uma criança que começou a gaguejar, essa gagueira passar sozinha, sem tratamento, sem nada? Vamos entender sobre isso? Vem comigo! Antes de mais nada, aquele pedido de sempre, deixa o seu like pra gente divulgar cada vez mais os conteúdos aqui do canal. Inscreva-se caso você ainda não seja inscrito e me sigam também lá no @Dicas da Fono no Instagram. Vou adorar ter vocês comigo por lá também. Bom, pergunta super recorrente. Meu filho começou a gaguejar. Será que isso é uma gagueira mesmo? Ou é aquela gagueira transitória? Ou o que chamavam antigamente de gagueira fisiológica? Ou é só uma gagueira do desenvolvimento e vai passar? Bom, vamos lá, gente. O que acontece? A criança, durante o desenvolvimento de fala, ela tem sim um período em que normalmente podem aparecer o que nós chamamos de disfluências, que são essas interrupções no fluxo de fala que muitas vezes se parecem com a gagueira. Então, é aquela criança que ela hesita muito para conseguir contar alguma coisa, ou ela repete várias vezes a mesma palavra quando está se organizando para falar, ou então ela repete parte da palavra. Eu quero comer macarrão. Isso acontece no desenvolvimento de fala? Acontece. Isso é normal ou isso é gagueira? Não temos como saber só com essa informação de que a criança começou a gaguejar. O que eu posso dizer para vocês é que gagueira é um transtorno da fluência de fala, ou seja, se for gagueira, nunca vai ser normal, né? Então, não existe a gagueira normal da infância, não existe essa gagueira fisiológica. Esse termo já foi utilizado antigamente, mas ele não é mais utilizado, porque fisiológico nós entendemos como algo que é normal, e gagueira é um transtorno, então não tem como ser uma gagueira fisiológica, um transtorno normal, certo? Como você vai fazer então para identificar se essas repetições e essas interrupções que o seu filho tem apresentado na fala são preocupantes ou não? Primeira coisa, se elas persistirem por 2 meses ou mais, já vale você buscar uma ajuda, uma avaliação fonoaudiológica, de preferência com um fonoaudiólogo que seja especialista ou tenha experiência na área da fluência. Muitos fonoaudiólogos não têm experiência na área da fluência. Acreditem ou não, a gente não tem muito sobre gagueira na faculdade. É até engraçado, porque quando eu falo que sou fonoaudióloga, muitas pessoas já associam com gagueira, mas a verdade é que poucos fonoaudiólogos trabalham ou têm conhecimento profundo sobre gagueira, tá? Então, passou de 2 meses que tá com essa gagueira ou com essas disfluências, leva para avaliação para você entender o que realmente está acontecendo. Um ponto que pode trazer uma tranquilidade: se isso não acontece o tempo todo, se não acontece todos os dias e você percebe que está diminuindo com o tempo, pode ser só esse período mesmo em que a criança está aprendendo a formular frases mais complexas e no meio desse aprendizado ela acaba apresentando essas disfluências. É isso que acontece. Principalmente por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, até 3 anos e meio de idade, em que a criança está num boom de desenvolvimento da linguagem e ela consegue se expressar por meio de frases mais complexas. Ela começa a elaborar frases mais longas, ela começa a contar, a relatar alguns fatos, e para organizar esses discursos, geralmente ela hesita ou ela repete alguma parte da palavra, ou até a palavra inteira mesmo. Mãe, eu quero comer um doce. Então, isso sim acontece, mas isso tem que ir diminuindo com o tempo. Se isso for aumentando e piorando com o tempo, já é um sinal de alerta para buscar ajuda também. Outro ponto muito importante para você observar é se existe tensão, força associada a essas disfluências. Por quê? Porque a tensão e a força para falar, ela é mais característica dos quadros de gagueira. Então, se o seu filho, na hora que vai repetir, ele vai falar bola e ele faz força, bola, piscou forte, parece que tensionou o corpo, parece que está fazendo esforço para falar, ponto de alerta para buscar ajuda também.
Ou, por exemplo, se ele tem algum movimento corporal associado, ele vai falar e joga a cabeça para trás, faz um movimento, um tique, como se fosse um tique associado a esses momentos de disfluência. Isso também é bem característico de gagueira mesmo, e independentemente do tempo que faz que isso está acontecendo, já vale buscar ajuda, uma avaliação fonoaudiológica para entender, para ajudar essa criança. Outro ponto super importante é se existe histórico de gagueira na família. A gagueira tem um componente hereditário muito forte. Isso significa que ter alguém que gagueja na família, seja o pai, a mãe, um tio, um avô, um primo, aumenta a chance de que essa gagueira seja realmente gagueira, né? De que essas disfluências sejam características de gagueira e persistam na fala da criança. Então, se já existe esse histórico na família, já vale buscar ajuda também. No decorrer de todo o meu trabalho aqui nas redes sociais, eu sempre recebo e recebia muitos questionamentos com relação à gagueira, a esse período de disfluências na fala das crianças, e por isso eu desenvolvi o SOS Gagueira Infantil. O SOS Gagueira Infantil é um programa de orientação e treinamento fonoaudiológico para os pais de crianças que gaguejam. Então, se você tem um filho de 2 anos, começou a falar e já começou a gaguejar, ou até 11 anos, né, toda essa faixa etária, você pode se beneficiar do SOS Gagueira Infantil, porque lá você vai aprender mais sobre gagueira, aprender a observar melhor a gagueira do seu filho e os fatores de risco que existem para essa gagueira persistir ou não, inclusive a entender se é mesmo uma gagueira, se não é, se precisa de avaliação fonoaudiológica ou não, e principalmente como lidar com esses momentos de disfluências em casa. Aqui no canal eu já gravei alguns vídeos passando algumas dicas, mas lá você vai conseguir aprender isso de forma bem detalhada, específica e didática. Para saber mais sobre o SOS Gagueira Infantil, é só acessar www.sosgagueirainfantil.com.br. Eu vou deixar o link aqui no box de informações e nos comentários para você saber ainda mais sobre esse programa. Mas o que eu quero que você saiba de um modo geral é que não existe gagueira normal, gagueira fisiológica ou gagueira transitória. Gagueira é um transtorno da fluência de fala que geralmente persiste e não vai passar sozinho. O que existe é um período comum de disfluências na fala de crianças que estão em período de desenvolvimento de linguagem. Então, quando elas começam a elaborar melhor o que elas querem dizer, por dificuldade ainda nessa elaboração, podem aparecer algumas disfluências. Isso tende a diminuir com o tempo. E se persistir por mais de 2 meses, já vale buscar avaliação fonoaudiológica. Agora me conta, esse vídeo te ajudou? Sanou alguma dúvida que você tinha a respeito desse assunto? Tem outro tema que você gostaria de ver aqui no canal? Comenta pra mim, que eu vou gravar com o maior carinho do mundo pra você. E não se esqueça de me seguir também lá no @dicasdafono, vou adorar ter você comigo por lá também. Um beijo e até o próximo vídeo.